Então hoje nós vamos finalizar nosso estudo da carta de Tiago, é o 5º capítulo. Vamos ler? E aí depois a gente faz um comentário, tá? Eia, pois agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traças. O vosso ouro e a vossa prata se enferruja, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, e cevastes o vosso coração, como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que o receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, não façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns para os outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos só nos lembrar um pouquinho daquilo que nós já falamos nos outros capítulos, né? Primeiro que essa carta foi escrita para a igreja. Então, aqui Tiago vai dar várias indicações à igreja, de comportamento para a igreja, né? Principalmente aqui nesse final, ele vai listar várias coisas, né? Que a igreja estava passando por alguns ataques externos, mas aqui ele fala muito também das coisas internas da igreja, né? Ele vai dizer, para a gente não ter, no comecinho lá, né? Se a gente for acompanhar, ele fala disso também, acho que no capítulo 3 ou no capítulo 4, para que nós não tenhamos inveja daquele que é rico, né? Que aquele que hoje está nas delícias, né? Que ele coloca aqui, deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes e ceivaste o vosso coração, como no dia de matança, né? Mas esse
agora tem que prantear, né? Porque a riqueza que ele acumulou, na verdade, dá testemunho contra ele. Por que dá testemunho contra ele? Porque se você juntou riqueza, você teve mais do que você precisou, né? Mas nós sabemos que quando a gente, enquanto a gente pode ter mais do que precisa, tem aquele que para ele falta, né? É por isso que a palavra a palavra não condena a riqueza em si, mas quando você ama mais a riqueza do que as outras pessoas, né? Quando você é incapaz de dar e prefere acumular do que servir a alguém que não tem, né? É por isso que ele vai falar que a ferrugem do ouro e da prata vai comer a carne do rico como fogo, né? A ferrugem do ouro e da prata dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne, né? Porque em vez de você estar... porque aquela pessoa, em vez de dividir, compartilhar, né, acaba guardando para si próprio. Então aquilo que você acumulou, no final dá testemunho contra você. É isso que ele fala, né? Porque aí depois ele vai dizer que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, porque o problema é que muitas vezes esse enriquecimento ele é feito às custas do outro, né? Aqui ele vai dizer que ele juntou esse dinheiro porque ele pagou pouco àqueles que trabalhavam para ele, né? O salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. Então, para acumular, ele tira do outro, né? Só que esse clamor foi ouvido pelo Senhor dos Exércitos, né? Depois ele vai falar da paciência que nós devemos ter uns com os outros e da paciência que nós devemos ter na nossa espera, porque o lavrador ele semeia e depois ele espera que nasça, né? Da mesma maneira nós temos que ser pacientes, fortalecendo o nosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima, né? Ele fala da chuva temporânea, chuva seródica, né? A pessoa que planta sabe que tem que chover na hora certa. Se chover demais também, dependendo do tempo da plantação, né? Então tem que chover na hora certa. Então o lavrador ele tem que ter paciência com a colheita dele, assim como nós devemos ter paciência com a nossa colheita, né? Aguardando pacientemente a volta do nosso Senhor. Depois ele vai dizer: irmão, não vos queixem uns dos outros, né? Para que depois você não lá na frente ele vai falar isso também. Quando a gente reclama do nosso irmão, né, nós também temos falhas. Aquele que é capaz de julgar, que é um só, né, ele está chegando a hora do julgamento, né? Então, se você, a palavra também nos ensina, né, mesmo a palavra de Tiago já fala isso, com a misericórdia com que você julga o outro é que você será julgado. Então, está próximo o juiz e você está julgando o seu irmão, você tem que aguardar, porque o seu julgamento já está próximo também. E lembrar que a misericórdia que a gente usa com os outros é a mesma misericórdia que Deus vai usar conosco, né? A medida, somos nós que vamos estabelecer a medida para nós mesmos, através do nosso próprio comportamento sobre a terra, né? Nós falamos disso também nas aulas passadas, né? Como não somos nós que vamos fazer vingança por Deus, não somos nós que somos responsáveis por julgar ninguém, até porque nós somos pecadores também, né? Nós não incorremos no pecado, estamos afastados do pecado, porque nós fizemos uma escolha, né? Mas o pecado às vezes é um acidente na nossa vida, nós não somos, então nós não temos moral para julgar ninguém, né? Então nós temos que aguardar aquele que pode julgar, que não somos nós. Então, às vezes a gente olha o comportamento de uma pessoa e fala: essa pessoa faz isso, faz aquilo, né? Essa pessoa, às vezes a gente até avalia, né? Esse vai para o céu, esse não vai. Quem somos nós? Nós não conhecemos os corações das pessoas.
Até porque, né, nós temos um ensinamento de que independente daquilo que uma pessoa fez, né, qualquer que tenha sido o pecado que ele cometeu, ele precisa apenas de arrependimento, né? A graça, ela está reservada a todos. Não tem alguém que tenha um pecado tão cruel que não possa se arrepender, né? O arrependimento sincero, esse é o preço da salvação. Independente do pecado, independente das ações das pessoas. Então, quem somos nós para julgar e dizer que esse pode ou esse não pode entrar no céu, né? Às vezes a gente até brinca, né? Esse vai para o céu, minha avó falava assim, só se for o céu da boca da onça. Vocês já ouviram essa expressão? Só vai para o céu se for o céu da boca da onça, porque... Mas isso é a nossa avaliação humana, né? Mas Deus não pensa como nós, né? E Ele nos ensina isso em várias situações, em várias parábolas. Jesus vai dizer que basta o arrependimento sincero, independente do tempo, né? Nós já estudamos, vocês se lembram que nós estudamos a parábola dos trabalhadores da vinha? Mesmo aqueles que trabalharam apenas 1 hora, ganharam o mesmo salário daqueles que trabalharam o dia inteiro, né? Porque Deus vai dizer, não importa o tempo que você trabalhou na obra, você trabalhou na obra, então você também merece receber o mesmo salário, né? Depois ele vai falar, eis que temos... Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Aí ele vai falar de Jó, né, e depois de Elias. Nós falamos sobre isso também, né? Os profetas de Deus, eles não tiveram vida fácil não, quando eles vieram, né? Eles foram perseguidos, muitos foram mortos, sofreram aflições, sofreram na sua própria carne, né? Muitos tiveram mortes terríveis, porque eles vieram trazer a palavra de Deus, mas as pessoas não aceitavam essa palavra, né? Não aceitavam a palavra, porque quando o profeta vinha, ele vinha para dizer ao povo, olha, vocês têm que se arrepender, olha, se você não se arrepender, né, Deus vai trazer uma consequência muito terrível para essa terra, para Israel, né? E aí as pessoas não queriam ouvir, mas os profetas, mesmo assim, eles perseveraram, né? A paciência dos profetas, ele vai falar, a aflição e a paciência dos profetas, né? E eles foram bem-aventurados mesmo no seu sofrimento, porque eles sofreram, mas porque eles estavam fazendo a coisa certa, né? Eles sofreram porque eles estavam... Eles aceitaram aquilo que Deus comissionou a eles, né? E estavam mantendo aquilo, né? E mesmo com a perda da vida. E depois ele vai falar do juramento, né? Que nós não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra, porque a palavra tem que ser sim, sim e não, não, né? Em outro, eu não me lembro onde, mas na Bíblia também fala uma outra parte, que o que passa disso é de procedência maligna, né? Mas isso é claro, né? Por que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não? Porque o que você disser tem que ser, né? Você não pode ficar contando mentira. Você não pode tentar enganar. Às vezes a pessoa não conta mentira, mas deixa a mentira subentendida, né? Às vezes a gente é obrigado a fazer isso até dentro do trabalho, né? Mas nós, como cristãos, nós não podemos. A nossa palavra, o que a gente disser, tem que ser verdadeiro. E a pessoa precisa acreditar na gente. É assim que a gente dá testemunho do Evangelho, né? Não com mentira, ou com palavra torpe, né? Ou com chocarice, que a Bíblia fala, né? Não com piada, brincadeira. Não é assim que a gente dá testemunho do Evangelho. Você dá testemunho do Evangelho quando a sua palavra, fulano é uma pessoa de palavra, o que ele disser está dito, né? Independente de qualquer situação.
Porque é assim que a gente dá um testemunho, um bom testemunho do Evangelho. E aí depois ele vai falar de como a gente deve se comportar, né, com os nossos irmãos. Quando alguém está aflito, ore por aquela pessoa que está aflita. Nós temos orado muito uns pelos outros, porque todos nós temos estado muito aflitos nesse tempo, né? Se há algum que está doente, ore por ele também, né? Seja ungido para que sare. Se alguém está contente, então louve com ele. Nós também, no nosso grupo, nós sempre compartilhamos não só as nossas tristezas, mas as nossas alegrias também, né? Que nós devemos compartilhar com os nossos irmãos. E ficar contente pela felicidade do outro, né? E também ficar aflito com a aflição do nosso irmão, orar por ele, orar por aqueles que estão doentes, porque a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Porque a oração do justo vale muito em seus efeitos. Cadê? Onde é que está falando isso aqui? É o 16? Confessai as vossas culpas uns para os outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, né? Então, às vezes, quando nós estamos orando dentro do nosso grupo, ou seja no grupo que estão todos, né? Ou seja no grupo do ministério de intercessão, né? Nós devemos nos lembrar que a nossa oração, Deus ouve a nossa oração, né? Em que circunstâncias a Bíblia nos diz que Deus não ouve a oração daquela pessoa, né? Existem essas circunstâncias em que Deus não ouve a sua oração. Existe. Mas quando é que Deus não ouve a sua oração? Quando você, por algum motivo, se afastou de Deus, né? O que nos afasta de Deus é o pecado. Quando a gente está afastado de Deus, Deus não ouve a nossa oração, né? Mas o justo, né? O justo sempre é ouvido. A nossa oração sempre é ouvida, mesmo que ela não seja respondida exatamente na hora que a gente deseja, né? Que às vezes não acontece isso, a gente pede uma coisa, mas a gente quer para logo. Mas a gente não sabe se é para logo, né? Deus é que sabe, né? Às vezes, se Deus respondesse logo aquilo, imediatamente, não seria para o nosso bem. Às vezes a gente precisa esperar um pouquinho, aprender a ter paciência, né? Aqui ele fala da paciência de Jó. Tem até uns louvores que pedem para que você seja como Jó. Cuidado, irmão. Pede para você ser como Jó, não. Cuidado, porque Jó sofreu demais. Porque para ter paciência, o exercício da paciência, né, é passar por tribulação. É isso que te traz paciência. O que te traz fé, às vezes, é o sofrimento, né? Às vezes, porque a gente sabe que quando a gente está na prova, quando a gente está no sofrimento, aí você vai buscar, aí você vai orar. Quando está tudo bem, né, a gente se esquece de orar. Infelizmente, isso é parte da nossa natureza. E nós temos que lutar contra isso. Eu falo muito isso aqui, que eu peço a Deus, Senhor, faz eu lembrar quando está tudo bem, para eu orar quando está tudo bem, para eu não precisar passar por tribulação para orar, né? Então, nós temos que nos lembrar que Jó, a paciência que ele cultivou foi a duras penas. Então, às vezes você queria ter uma paciência igual a Jó. Eu não quero não, porque o que ele passou, que Deus tenha misericórdia de mim, né? Passar por tudo que ele passou para poder desenvolver essa paciência que ele teve, né? A fé que ele desenvolveu e a paciência que ele desenvolveu. Deus lhe deu porque o Senhor é muito piedoso e misericordioso. Ele vai falar sobre a paciência de Jó, né? Bom, mas então essa oração nossa que nós fazemos pelos nossos irmãos, ela pode muito em seus efeitos. A oração do justo, quando o nosso coração está liberado, quando nós não... Outra condição também para que Deus ouça a nossa oração
A palavra fala que você vem na igreja e vai trazer uma oferta. Você se lembrou que você tem um desentendimento com o irmão. Retorna na mesma hora, se entenda com o seu irmão, depois traga a sua oferta. Então nós também devemos perdoar para ser perdoados. Se há ainda no nosso coração uma mágoa, uma falta de perdão, isso impede que nós tenhamos uma comunhão completa com Deus. Mas caso contrário, né, se o seu coração é limpo, aberto, né, Deus ouve a sua oração. E quando nós pedimos pelos nossos irmãos, Ele fica satisfeito, né? Nós falamos, aqui a palavra fala de Jó, né? Se nós nos lembrarmos de Jó, ele pediu com todo aquele sofrimento que ele estava passando, em vez de pedir por si, ele pediu pelos amigos. Ele pediu que Deus tivesse misericórdia, porque os amigos estavam tratando ele de uma maneira, estavam sendo duros demais com ele, que eles não acreditavam que ele estava passando por tudo aquilo sem ter pecado. Está dizendo, conta porque alguma coisa você fez. Ou você fez, né? Ou você tirou dinheiro de alguém, alguma coisa você fez para você estar passando por tudo isso. E ele insistia dizendo, não, eu não fiz nada. Não fiz nada de errado. Eu não tenho motivo para estar passando por isso. Então, os amigos dele estavam avaliando ele mal, né? E ele ora e pede a Deus por aqueles amigos, com todo o sofrimento que ele está passando. Em vez de pedir por si, ele pede pelos outros. Então, essa oração poderosa, né, tão poderosa como a oração de Elias, que era homem como nós, mas quando ele orou, né, vocês se lembram da história, né, eram reis maus, e ele orou, pediu para que não chovesse, e a chuva cessou durante 3 anos e meio, né, e ele teve que se esconder, ficou escondido. Nesse tempo que ele ficou escondido, os corvos o alimentaram, né, depois a viúva, e depois ele orou novamente e a chuva desceu, né? Então a oração, Elias era homem como nós, né? Sujeito às mesmas paixões que nós, a palavra fala. Então ele também tinha as falhas dele, ele também vacilava, ele também teve medo, né? Ele também clamou a Deus dizendo, Senhor, e agora? Agora o que eu vou fazer? E Deus falava, calma, você vai fazer isso, isso e isso. E tudo aquilo acontecia, né? Você vai para tal lugar e aí uma pessoa vai te alimentar. Ou você vai ficar aqui na beira do rio. Eu vou ficar aqui na beira do rio, depois a água acabou, depois, né? E tudo aquilo que foi... Mas ele era obediente e continuou perseverando, né? E mesmo com esse sofrimento, ou essas dúvidas que ele tinha, a oração dele foi muito poderosa. E a nossa oração pode ser poderosa assim também, né? E finalmente ele vai dizer o seguinte, se algum entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Né? A palavra nos ensina que quando uma alma se converte, né, os anjos fazem festa. Quando alguém está no erro e a gente é capaz de ajudar de uma certa maneira, nós sabemos que não somos nós que convencemos ninguém do pecado, né? Quem nos convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. Mas nós podemos dar uma palavra para o irmão, porque a Bíblia também nos ensina que o conhecimento vem através da palavra, ouvir a palavra. Então, quando nós temos a oportunidade de levar a palavra, né, de com misericórdia, com amor, né, conversar com o irmão e falar, olha irmão, você está desviado da verdade nesse sentido aqui, né? Mas isso é muito difícil. Hoje nós vivemos num tempo que são os crentes de cristal, não pode falar nada que quebra. Né? Graças a Deus não é o caso da nossa igreja, mas nós já viemos de outras igrejas, sabemos que existe isso. Se a pessoa for chamada a atenção por uma situação, se aborrece, vai embora da igreja. Né? Isso, além de tudo, isso é falta de sabedoria, porque a gente tem que saber ouvir o que o outro tem, né,
guardar aquilo que é bom para que a gente possa crescer. Isso como ser humano de uma maneira geral. Você tem que sempre estar aberto às críticas. E aquele que critica também é preciso saber criticar, né? Não com intenção de humilhar o outro ou se enaltecer, mas com a intenção de coração de ajudar o irmão a ser uma pessoa melhor, né? Porque assim nós podemos ajudar uma pessoa que às vezes está num entendimento que não é o que nós achamos correto. A gente também tem que se avaliar se aquilo é só a sua opinião, né? Que é importante também, né? A gente distinguir o que é opinião, o que é realmente um direcionamento de Deus. Então, quando você pensar em chamar a atenção do seu irmão, lembra disso, vai orar primeiro, pede a Deus, Senhor, é isso mesmo? Senhor, por favor, me dá a estratégia para que eu possa conversar com meu irmão de uma maneira que ele não se aborreça, mas que ele possa também entender, né? A chave de todo o nosso comportamento, irmãos, é palavra e oração. Deus não, a oração não volta vazia. Quando a gente pede, às vezes, isso eu já vivi isso, eu tenho certeza que os irmãos já viveram essas situações. Você está numa situação que você não quer fazer uma coisa que você sabe que pode a pessoa ter uma interpretação e aí ficar chateado com você. Eu oro e peço, Senhor, me dá estratégia. Muitas vezes Deus já me ajudou nisso, né? Senhor, o irmão está fazendo uma coisa que eu estou vendo, não tá bom isso, Deus, me ajuda, me dá a estratégia, me dá a oportunidade certa de eu poder falar com ele, para que ele não fique chateado, né? Mas a gente também não pode, por outro lado, nós também não podemos fechar os olhos. Em várias situações, a Bíblia fala que nós devemos admoestar o nosso irmão, né? A gente sabe que esse é principalmente o papel do nosso pastor, né? Que é cuidar das ovelhas dele, né? É ele que foi separado por Deus para fazer esse serviço, mas nada impede que nós também possamos ajudar, né? Mas com a motivação correta. Então, quando há essa situação, irmãos, né, nós devemos nos lembrar sempre de orar e pedir a Deus o direcionamento. Na minha casa o pessoal ri muito de mim, porque às vezes eu decido uma coisa e depois eu desdecido. Aí eu falo assim, eu não sei. Você vai que dia para São Mateus, né? Eu não sei. Eu estou orando. Estou esperando uma direção de Deus para fazer. Muitas vezes eu faço isso, né? Tento fazer isso. Quando a gente não faz, às vezes você pode não se dar bem numa situação porque você esqueceu de colocar aquilo na mão de Deus. Então eu procuro sempre colocar na mão de Deus as minhas decisões, que dia que eu vou viajar, se eu vou fazer uma coisa, se eu não vou, né? E fico orando, pedindo a Deus, Senhor, me dá um momento certo, me dá uma situação boa para que eu possa fazer isso, se for da sua vontade. Se não for da sua vontade também, faça com que nada dê certo, né? E assim a gente vai se direcionando. Alguém que tem alguma pergunta? Agora eu não nem abrir espaço para pergunta. Bom, Djalma, está quietinho hoje? Não vai fazer nenhuma pergunta? Não, eu vou, diante da leitura que nós estamos vendo, né? As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de estrago. O vosso ouro e a vossa prata se derrubam. Nós observamos que, neste momento, somente aqui no país, nós estamos observando que os ricos estão abrindo seus cofres para fazer doações às famílias, às pessoas, estão abrindo mão. Eu espero pelo Espírito Santo de Deus que eles foram tocados, vendo que eles podem fazer para os mais necessitados, porque eles também vendo que muitos ricos
estão acontecendo, estão morrendo, como foi o dono do Santander, que faleceu, empresário, rico. Hoje nós estamos vendo as instituições abrindo mão, abrindo seus cofres e fazendo doações de milhões e milhões. Diante da palavra de Deus, nós voltamos assim, não retrocedendo, vendo que eles poderiam estar fazendo isso antes, abrindo mão das suas riquezas, ajudando a África, ajudando a Ásia, ajudando o Brasil, ajudando qualquer país. Porque nós sabemos que existem classes ricas, médias, pobres e miseráveis. Miseráveis esses que não têm o que comer. Não tem como na África, por exemplo. Então, e diante do que está acontecendo no planeta, os ricos não estão guardando mais seu dinheiro. Alguns deles estão abrindo seus cofres fazendo doações. Eu estou falando isso baseado no que eu vejo na reportagem, de que empresas estão sendo solidárias exatamente com outras pessoas doando cesta básica, doando dinheiro para comprar respirador, isso. Vê que a riqueza, não adianta guardar ela, porque não vamos levar ela. Se pudermos fortalecer e ajudar, exatamente, por que não fazer isso a tempo? Porque quando se faz para o próximo, está se fazendo por amor, está fazendo exatamente a obra de Deus. E lá no livro de Lucas, né, fala também de que aquele, como você falou aqui, ferrugem, que aquele Senhor falou que ia destruir os seus celeiros para construir outros, para guardar mais suas riquezas. E a própria palavra fala que louco, se hoje te pedir a tua alma. Então esses ricos aqui na leitura de Tiago, guardando riqueza, que vai enferrujar, vai guardar, vai tudo, e onde está a tua alma? Para fazer ação para o próximo, como a irmã trouxe na leitura, do Tiago capítulo 5, e despertou essa atenção de que do qual viemos e do qual retornaremos. Porque a missão, porque a avareza, porque não doar ou porque não ajudar. Então ele precisou da pandemia vir para que os ricos entendessem. Se lembrasse, né, que as pessoas passam fome, elas passavam fome antes também. Já passava fome antes, já sabia da necessidade. Isso há anos e há anos e há anos. Mas por que eles estão fazendo? Porque eles sabem que não vão levar. Eles sabem que o outro precisa. Sabem que o governo federal não tem como ajudar todos ao mesmo tempo. E eles podem ajudar. A gente agradece muito a Deus pela pandemia que está acontecendo. Eu agradeço a Deus exatamente porque a permissão é dele. E essa permissão foi para dar um despertamento no miserável, no pobre, no rico, no médio, todo mundo. De que nós precisamos de orar, precisamos de buscar, precisamos entender que do outro lado alguém precisa de mim. Às vezes o preço pelo entendimento, né? Você vê que tenha sido esse, mas precisou de morrer para a família entender que outros poderiam morrer. Enquanto ele tinha um hospital, ele tinha um plano de saúde, quando ele tinha os melhores hospitais do mundo, ele já não precisava. Mas ele precisava de uma pessoa, que era Jesus. Amém. De entender isso daí, que a vida dele não está na riqueza, mas está em Deus. Quantos gente vê de 93, 80, 90 saindo dos hospitais, recuperar? Pessoas com mais de 100 anos, né? Mas saindo naturalmente de um hospital simples, de campanha aí, quando aqueles que têm todo o poder que isso ele conseguiu viver. Amém.